manhã dessa segunda-feira, nesse feriado, e é sempre agradável estar com os irmãos logo nas primeiras horas da manhã. Deus tem proporcionado a gente esses dias de comunhão, de estarmos reunidos como igreja, de aprendermos a palavra de Deus. E nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso período de feriado, do nosso acampamento. E hoje foi proposto um tema para nós, e vamos meditar sobre ele. O tema é um instrumento de edificação para a implantação de novas igrejas e congregação. E eu quero trazer como texto base para nós refletirmos sobre esse tema um trecho que está no livro de Neemias. Nosso pastor já pregou no primeiro dia sobre Neemias, e foi basicamente o primeiro capítulo do livro de Neemias. Eu quero ler hoje um trecho já no capítulo 2, nos versículos de número 11 até o 18. Neemias 2, 11 a 18. Diz assim as Escrituras. Neemias, escrevendo, falando, diz assim: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Eu queria que os irmãos repetissem comigo a partir desse trecho. Então disseram. Vamos lá, 1, 2, 3. Então disseram: Disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Meus amados, esse trecho ele fala aos nossos corações, embora seja um trecho que se reporte a um episódio histórico, mas ele tem princípios, ele contém princípios que são aplicáveis a nós, Igreja do Senhor. Quando nós refletimos sobre as circunstâncias narradas por Neemias, nós temos que entender primeiramente o contexto, o que se passava com aquele povo. Devemos entender o que Jerusalém representava para o judeu daquela época, para o israelita daquela época. Nós podemos entender pelas Escrituras, e isso nós vemos no livro de 2 Samuel, capítulo de número 5, versículos de números 6 a 10, nós vamos compreender o que significava Jerusalém para a nação judaica, para a nação de Israel. 2 Samuel capítulo 5, versículos 6 a 10 diz assim:
partiu o rei Davi com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Então nós podemos compreender que a cidade de Jerusalém, ou a fortaleza de Sião, que antes pertencia aos jebuseus e foi uma das últimas terras a serem conquistadas, não foi conquistada na época de Josué, só foi conquistada quando Davi passou a ser rei. Nós vemos que essa cidade ela foi tomada como um símbolo de unificação nacional. Essa era a ideia de Jerusalém. Jerusalém significava a nação, ela está unida nacionalmente, ela existe e ela pode se estabelecer entre as outras nações. Mas não só isso, não só era um símbolo de unificação nacional. Jerusalém também era onde estava localizado, onde seria construído, onde estava localizado o templo, o lugar de adoração a Deus. Ela seria, agora de forma escatológica, a cidade do grande rei, o lugar onde o Messias reinaria para sempre. Então nós podemos ver que o significado de Jerusalém era muito grande para o povo judeu. Ali estava o coração da nação de Israel. E quando Neemias narra essa situação em que estava a cidade, nós podemos ver que Jerusalém fazia falta. Sem Jerusalém não haveria nação, não haveria templo e o Messias não viria. Essa era a situação quando Neemias constata o estado da cidade. A cidade foi destruída, o povo exilado para a Babilônia, o pecado havia destruído uma nação e levado um povo ao exílio. Aquilo que Deus havia proclamado através dos profetas, especialmente por Jeremias, havia acontecido. A cidade estava destruída, estava desolada, a cidade era habitada por chacais, por lobos, não havia ali mais aspectos de civilização de cidade. Quem olhasse para a cidade de Jerusalém imaginava como os outros reinos que de maneira nenhuma aquele reino seria restaurado. O Império Babilônico já tinha feito isso com outras nações e certamente as outras nações não sobreviveram, foram esquecidas, se perderam no tempo e na história. E seria provável que também isso aconteceria com a nação, com Jerusalém e com a nação de Judá, com o reino de Judá. 70 anos de cativeiro, a Bíblia nos mostra, através das profecias de Jeremias, deixar a cidade em ruínas, como as outras nações, parecia que o reino de Judá havia sido extinto e desapareceria da história. Jerusalém era uma terra de escombros e desabitada. E é essa situação que Neemias se encontra. Ele vai à cidade, nós aprendemos isso lá no primeiro culto que nós tivemos, que Deus suscitou no coração de Neemias a preocupação e o desejo de restaurar a cidade. E nós podemos ver, irmãos, que aqueles que estavam exilados, havia um sofrimento no cativeiro. O cativeiro não era uma nova morada. Às vezes nós se mudamos de estado e onde nós vamos, nós normalmente nos habituamos e constituímos novas amizades, novas relações de amizades e ali até pensamos em dar continuidade à nossa história. Mas no cativeiro não era assim. A Babilônia não proporcionava prazer. Lá era lugar de choro, era lugar de
tristeza, e isso está expresso em um salmo, Salmo 137, os irmãos conhecem esse salmo, é um salmo de tristeza, um salmo que retrata a angústia de um povo exilado. E eu quero falar isso justamente para que a gente aplique mais à frente em nossas vidas. Salmo 137, o salmista diz assim: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum dos cânticos de Sião. E aí o salmista diz: como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Eles não estavam ali no cativeiro pensando em permanecer continuamente ali. Eles tinham saudade de Jerusalém. Jerusalém não podia ser esquecida. Jerusalém, conforme o próprio salmista fala no final desse salmo, ele diz assim: Jerusalém, ela é a nossa maior alegria. Não podiam então esquecer de Jerusalém. O futuro para eles não estava numa terra estranha. Não havia esperança em Babilônia, longe de Jerusalém. Havia um sentimento, havia um ardor no coração de voltarem para Jerusalém. E é justamente nesse contexto que Neemias, Deus suscita no coração de Neemias o desejo de voltar para Jerusalém. Mas Neemias, ele presencia nessa ocasião o caos, a destruição e a desesperança. Quando lemos o livro de Jeremias, nós vemos que, conforme a própria profecia para Jeremias, quando ele recebe a chamada, e Deus diz assim: olha, eu te levantarei para destruir, para bateres, mas também para reedificar. Provavelmente Jeremias não presenciou esse tempo. Jeremias foi uma testemunha da destruição de Jerusalém, da destruição da nação. Foi tempo de dor e de sofrimento, tempo de se abalar as estruturas da nação, se destruir uma nação. Ele não experimentou esse tempo, mas chegou um tempo de restauração. Aleluia. E nós podemos compreender bem isso. Podemos passar por situações em que as nossas estruturas são desmontadas, mas o nosso Deus, nós conhecemos como Deus de restauração. Aleluia. Nós podemos confiar nesse Deus que restaura. Há tempo de derribar e tempo de edificar, conforme fala o sábio Salomão. Há cativos que precisam voltar. Alguém que está ocupado no palácio, mas esse alguém que está ocupado no palácio também ele é investido, ele é incumbido de uma missão fora dele. E é assim que Deus faz com a gente. Muitas vezes nós estamos tão atarefados na nossa vida secular, mas mesmo atarefados, o Senhor, Ele conta conosco, porque o Senhor, Ele nos outorga uma grande missão, uma missão maravilhosa. E quando vemos Neemias, que ele está ali ocupado no palácio, era copeiro do rei, era uma posição de destaque, mas o Senhor o comissiona, o chama, e a resposta de Neemias, ela é de pronto, de imediato. E a gente fica se perguntando por que Neemias ele é tão disposto a fazer essa obra. Deus coloca no seu coração e isso arde em seu coração a tal ponto que ele não titubeia, ele prontamente se dispõe a atender esse chamado. E uma das características que nós podemos verificar em Neemias é a misericórdia. Misericórdia, na sua acepção, significa miséria, né? Sentir, córdia é sentir, com o coração, miséria, a miséria alheia. E foi isso que Neemias sentiu quando recebeu o chamado de Deus. Ele sentiu no seu coração a miséria dos seus irmãos que estavam no exílio e também em Jerusalém. Ele sentiu, ele pesou
no seu coração, por isso Deus o chama para essa grande obra. E quando Deus o chama, irmãos, interessante que a gente também aprende algo maravilhoso, e é um princípio que nós podemos aplicar. Deus, quando se propõe a restaurar uma nação, restaurar alguém, restaurar uma comunidade, não irão faltar os meios, os recursos não irão faltar, porque Deus, Ele é um Deus de providência. Amém. Deus tem cuidado com os seus. Deus há de providenciar os recursos. Deus providencia os meios. Aleluia. Nós vemos que no capítulo 2, Neemias diz que falou com o rei, e o rei diz, olha, trata isso com a guarda das matas, eles fornecerá as madeiras, isso está no versículo 8. E nós podemos compreender que isso se trata de providência, uma providência material de Deus. Aleluia. A providência material não faltará, Deus é um Deus de providência. Amém. Mas a providência material não só falta, não é tudo. Nós precisamos de algo mais. Às vezes temos uma boa estrutura, às vezes temos bons instrumentos, às vezes nós temos uma logística, mas o reino de Deus não é feito apenas de recursos materiais. Deus conta com recursos pessoais. Deus nos comissiona. Nenhuma tarefa no reino de Deus é feita isoladamente. E aí nós compreendemos que quando Neemias, de posse já dos recursos materiais, tendo à sua disposição a madeira que o rei fornece, tendo uma logística para ele começar a reconstrução, nós vemos que ele chega e ele não se propõe a fazer uma obra de forma isolada, individualmente. Ele se propõe a edificar, mas ele faz uma conclamação. Ele entende que edificar impõe um empenho coletivo. E isso se aplica nos nossos dias. Aleluia. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Ninguém consegue agora atender satisfatoriamente. Ninguém se torna autossuficiente para fazer a obra de Deus. Nós podemos compreender exatamente que a obra de Deus ela sempre é feita coletivamente. Aleluia. E é por isso que Neemias, no trecho que nós lemos, ele chega, depois que ele constata a situação, ele verifica que aquilo que ele tinha ouvido falar, de fato, está tal como o relato foi feito, a cidade está em escombros, as portas estão queimadas, e ele precisa então empreender essa obra, mas ele sabe que sozinho, mesmo com os recursos do rei, ele não consegue ir adiante, e ele conclama aqueles que estavam com ele e também as pessoas na cidade para que eles se dispusessem a edificar. E ele diz, olha, eu vou relatar para vocês o que Deus propôs no meu coração, e ele diz, disponhamos e edifiquemos. E Deus conta então com a participação de todos nessa obra de restauração e de edificação. Havia então uma promessa de Deus, havia a provisão de recursos e havia também corações dispostos a reedificar. Um povo precisava voltar do exílio e algo que deveria ser feito por todos. E aí nós percebemos no decorrer da leitura, e aí nós entramos também no capítulo 3, eu não quis ler todo o capítulo 3 porque ele é bem longo, que esta obra, irmãos, ela envolveu pessoas de toda sorte. Nós podemos citar alguns aqui que nos chamaram a atenção. Capítulo 3, acompanhe rapidamente, a gente não vai ler todo, mas nós vamos ver que no capítulo 3, o escritor se interessa em pontuar as pessoas que fizeram parte dessa obra. Isso não foi feito despropositalmente, isso serve de ensinamento para nós. Nós vemos que uma classe de pessoas que esteve envolvida nessa obra foi o sumo sacerdote e os outros sacerdotes. Diz o versículo 3, o versículo 1 do capítulo 3. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas.
nós podemos entender então que a classe sacerdotal estava envolvida nesta obra. Pois podemos dizer que eles foram os primeiros a se dispor em fazer esta obra. Nós também podemos ver que homens comuns se dispuseram a fazer esta obra. Versículo 2. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. E é interessante que quando fala homens de Jericó, homens que não tinham nada a ver com Jerusalém, homens que habitavam em outros lugares em Jericó, e Jericó sempre foi uma cidade com sentido pejorativo, mas aqueles homens também estavam imbuídos naquela obra. Homens comuns, homens sem muito significado, homens simples. Também homens que se dispuseram individualmente. Nós vemos logo no texto seguinte, também ao seu lado edificou Zacu, filho de Inri. Nós vemos que alguém individualmente se dispôs também a fazer esta obra. Mas nós também vemos que as famílias estiveram imbuídas nessa obra. E vemos sempre assim, ao seu lado reparou fulano, beltrano e cicrano, como dando uma ideia de família. A família também estava envolvida nessa obra. Imagine alguém, irmãos, que conclama a sua família e diz: olha, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, eu vou reunir aqui a minha família para nós também reedificarmos esses muros. Aleluia. Era necessário o envolvimento de todos e as famílias estavam ali prontas para reedificarem. Também nós vemos que os que vinham do exílio e que acompanhavam Neemias também estavam empenhados nessa obra. Me chama também a atenção o versículo 12, diz assim o versículo 12: ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral de outra meia parte de Jerusalém. E aí vem a expressão que me chamou a atenção: ele e suas filhas. Mulheres trabalhando em serviço pesado, mulheres carregando, vamos dizer assim, na nossa concepção de hoje, cimento, madeira, prego, tijolo. Imaginem a cena, né, dessas mulheres dispostas a fazerem esta obra. Aleluia. Glória. Isso mostra envolvimento, irmãos. Aleluia. Isso mostra compromisso, comprometimento. Aleluia. Isso é um princípio que se aplica a nós. Deus não faz acepção de pessoas. Ele espera de você, de mim, de todos nós, um envolvimento nesta obra. No versículo 17, nós vemos uma outra classe de pessoas. Versículo 17 diz: depois dele repararam quem? Os levitas. Homens ocupados no louvor e na adoração a Deus. Aleluia. Eles sabiam que sem templo, sem muro, sem muralhas, sem Jerusalém restaurada, não havia motivos para adorar a Deus. Por isso os levitas também, homens que não eram muito afeitos ao trabalho braçal, no sentido de que eles estavam tão somente ocupados nas questões envolvidas à adoração no templo. Esses homens também se dispuseram a lançar mão da madeira, lançar mão do cimento, lançar mão do tijolo, para verem a obra ser edificada. Mas o que mais me chama a atenção é o exemplo de Baruque. Interessante que o exemplo de Baruque me chama a atenção, versículo 20, porque o escritor ele enfatiza algo em relação a Baruque, e diz assim: depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zebai. Outra porção. A expressão aí com grande ardor significa que ele não mediu esforços, ele se dedicou intensamente. Eu creio que ele se destacava, eu creio que não havia um momento de desânimo para Baruque. Baruque era alguém que empenhava todas as suas forças, todo o seu tempo, toda a sua habilidade na reconstrução dos muros. Por isso se pontua aqui que ele reparou com grande ardor. Que Deus conceda a cada um de nós, nos nossos corações, o mesmo ardor que Baruque teve para fazer a obra de Deus. Aleluia. Também tinham os que tinham profissão secular. A Bíblia fala que Uziel era ourives, Ananias era perfumista. E se a gente
certa delicadeza, né? O ourives é muito detalhado, o seu manuseio, a sua habilidade envolve questões muito detalhadas. Da mesma forma os perfumistas. Mas estes homens que tinham habilidades tão específicas também estavam ocupados em fazer esta obra. Urgia fazer esta obra. Mas também podemos identificar um ponto negativo. E esse ponto negativo está registrado num versículo só, versículo 5, que diz assim: ao lado destes repararam os tecoitas. Era uma família, né? Tecoitas. Mas, diz assim, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Infelizmente, havia no meio do povo pessoas que se julgavam indignas ou que se considerava que o trabalho era indigno para eles. Pessoas que se consideravam numa posição mais elevada. Pessoas que não estavam dispostas a fazer trabalhos pesados. Pessoas que, de certa forma, eram seletivas. E aqueles homens se consideravam nobres e não se empenharam nesta obra. Isso também é um ensinamento para nós. Nós não podemos ter o coração carregados, talvez, de uma certa imponência, um coração de orgulho, um coração de que não faço isso, não faço aquilo, isso não é para mim, a minha posição é mais digna. Nós devemos aprender que nós somos servos. E mesmo tendo feito tudo, nós devemos nos considerar servos inúteis. Aleluia. Aleluia. Devemos nos colocar nessa condição: Senhor, eis-me aqui para ser usado em tuas mãos. Senhor, eu não tenho nada que te agrade. Senhor, eu não tenho habilidades. Senhor, nada que tu possas ver em mim seja tão necessário, mas eu sei que pela misericórdia, pelo teu imenso amor, tu queres me usar nesta grande obra. Aleluia. Glória a Deus. O pastor falou uma frase aqui, essa frase me chamou a atenção. Ele disse que tem mais tempo de passado do que tempo futuro, né? O tempo passado é maior agora do que o tempo que ele tem de futuro. E quando a gente pensa nessa realidade de que a gente tem um tempo futuro menor do que o tempo passado, a gente se preocupa e às vezes a gente diz assim: Senhor, nesse tempo futuro que ainda falta, me usa em tuas mãos. Amém. Me usa, Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser desgastado, Senhor. Eu quero chegar aos meus 80, se tu me permitir, aos 90 anos, desgastado na tua obra. Aleluia. Eu não quero perder mais tempo. Eu não quero ter meu coração agora um coração de nobre, mas um coração de servo, um coração disposto a te servir, seja o que for, Senhor, que aconteça, se desgastando, perdendo noites, mas eu quero te servir, eu quero fazer a tua obra, eu quero ser usado por ti. Aleluia. Mas nós podemos também aprender que além desse envolvimento coletivo, além das pessoas que estavam ali ocupadas nesta obra, nós podemos também ver que havia um tipo de edificação com que eles estavam ocupados. 3 tipos de edificação: muro, portas e torre. O muro, ele remete à ideia de proteção e de segurança, né? Toda vez que a gente fala um muro, a gente pensa em proteção, segurança. Essa semana mesmo eu coloquei arames, coloquei uma cerca elétrica, sempre com essa ideia de maior proteção e de maior segurança. Então, a ideia de uma construção de muros dá essa ideia de proteção e segurança. A ideia de portas remete à ideia de acesso, de recepção, de acolhimento. E torre remete à ideia de vigilância, de defesa e de alerta. Tudo isso tem um princípio, todos esses aspectos têm princípio para a nossa vida. Nós precisamos estar envolvidos nessa obra, porque essa obra significa proteção e segurança, significa recepção, acolhimento e significa vigilância, defesa e alerta.
Mas alguém pode perguntar e dizer assim, irmão Jader, nós estamos falando de construção de templo, Neemias estava falando de construção de templo, estava falando de construção de muros, mas nos nossos dias nós não temos nada disso. Qual é a obra que nós estamos envolvidos nos nossos dias? Nós podemos compreender que a obra dos nossos dias, ela envolve um edifício mais glorioso do que o muro de Jerusalém, do que o templo de Jerusalém. Quando a gente percebe isso, irmãos, de que a obra que eles estavam envolvidos já era uma obra gloriosa e eles se empenharam, e quando a gente percebe que a obra que estamos envolvidos hoje é uma obra extremamente, excepcionalmente mais gloriosa, nós assim percebemos a grande responsabilidade que nós temos. Davi desejou construir um templo para o Senhor, os irmãos conhecem isso, né? E ele desejava, depois de ele ser um conquistador, depois de ter estabelecido as fronteiras de Israel, depois de ele ter consolidado a nação de Israel como uma nação, ele diz assim, Senhor, eu quero construir um templo, eu quero construir uma casa para ti. Eu moro numa casa boa, Senhor, mas eu quero construir uma casa para ti. E aí, quando a gente pensa nesse desejo de Davi em construir essa casa, nos vem à mente a profecia de Isaías, no capítulo de número 66. É como se fosse um balde de água fria nas pretensões de Davi, né? Isaías 66 diz assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, vós? E qual o lugar do meu repouso? É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, vocês vão me edificar uma casa para mim? Eu que sou eterno, eu que sou inacessível. O pastor ontem estava falando sobre a inacessibilidade de Deus, né? Ele habita no mais alto, sublime trono, no mais alto dos céus. A gente, no quarto céu, a gente não tem o acesso, né? Como é que a gente vai construir uma casa para o Senhor? A visão de Isaías, no capítulo 6, diz que o séquito enchia todo o templo. Ou seja, não havia espaço para caber Deus. E aí Deus faz essa indagação, que casa me edificarei, vós, e qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Aleluia. Mas aí, aleluia, logo em seguida, dá uma resposta que nos aquieta o coração. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Aleluia. Aleluia. Nós já não temos mais tempo, irmãos, uma cidade para construir. A mulher samaritana, ela compreendeu essa verdade, Jesus ensinou para ela essa verdade, e ela ficou indagando ao Senhor e disse, Senhor, olha, uns dizem que é para a gente adorar a Deus lá em Jerusalém, no templo, outros dizem que é em Samaria, aqui no monte, e que a gente... Jesus fala assim, mulher, a hora é chegada em que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aleluia. Nós não precisamos mais construir cidade ou templo, aleluia. O edifício de Jesus, o edifício de Cristo se chama a igreja do Senhor, aleluia. Aleluia. Nós somos o edifício de Cristo, nós estamos empenhados na construção desse maravilhoso edifício. Jesus nos deu uma nova obra, irmãos. Lá no capítulo 4, versículos 18 a 20 de Mateus, quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, ele diz algo maravilhoso, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, aleluia. Mais do que construir um templo, mais do que construir e reconstruir os muros, nós nos tornamos pescadores de homens e estamos envolvidos na edificação, aleluia, desta obra. Paulo apontou para a obra que estamos envolvidos. Capítulo 3, versículos 8 a 11 de Efésios. Efésios capítulo 3, versículos 8 a 11, Paulo nos mostra essa realidade espiritual. Diz assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho
das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é, aleluia, a obra em que estamos envolvidos, a edificação da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13, Paulo diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia. Nós estamos então envolvidos nessa grande obra que é a edificação do corpo de Cristo. E quando nós vemos a história da igreja, nós vemos que esta obra de nossos dias, ela é um chamado urgente e prioritário. Nos traz à memória aquilo que Paulo relatou no capítulo 16 de Atos. Quando nós vemos Paulo envolvido nas viagens missionárias e em um determinado momento da sua obra missionária, nós vemos que Paulo, ele relata uma visão que teve no capítulo 16, versículo 6 a 10 de Atos dos Apóstolos. Diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia. Aleluia. Isso mostra a urgência da obra de Deus. Certamente Paulo intencionava ir em um determinado lugar, mas Deus sabia que havia um lugar mais urgente. Ali a missão era premente, havia uma prioridade, e aquele varão se apresenta naquela visão de Paulo dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia. Esse mesmo chamado, ele ecoa os nossos corações. Aleluia. Há uma voz de Deus falando e ecoando a igreja evangélica Vale da Bênção, Igreja Congregacional Vale da Bênção em Boa Viagem. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia. Aleluia. Há um clamor deste mundo, irmãos, para que nós assumamos essa obra. Há pessoas que estão cativas, precisando terem vidas restauradas. Há famílias que precisam ser restauradas e carecem, aleluia, do seu empenho, da sua dedicação, da sua devoção à obra do Senhor. Há um clamor do mundo dizendo: passa, aleluia, e nos ajuda. Glória a Deus. Paulo também em Éfeso, lá no livro de Atos, no capítulo de número 20 e no versículo de número 24, ele diz algo que nos chama a atenção. Ele diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O que Paulo está dizendo aí é que ele não via outra prioridade na sua vida. Não havia nada que assumisse a primazia na sua vida, a não ser completar a sua carreira e desempenhar o ministério que havia recebido do Senhor.
de pregar o Evangelho da graça de Deus. Isso precisa ser aplicado em nossas vidas, irmãos. Quantas vezes nós priorizamos a nossa profissão? Quantas vezes nós estamos dando preferência às nossas ocupações diárias? Quantas vezes os bancos da igreja estão vazios porque nós estamos em casa ocupados com várias coisas? Temos dado prioridades erradas. Temos escolhido aquilo que não é a melhor parte. Quantas vezes temos esquecido de que há uma premência, uma urgência de pregarmos o Evangelho? Pessoas estão passando para a eternidade sem Deus e sem salvação. Aleluia. O relato que o nosso irmão Sandro fez hoje. Quantas pessoas hoje estão perdendo a sua vida, estão perdendo a sua dignidade moral. Quantas pessoas estão tendo a sua família destruída. E muitas vezes nós não percebemos o clamor daquele que está à beira do precipício. Quantas vezes ficamos indiferentes àqueles que estão no exílio, àqueles que estão cativos de Satanás. Parece que a voz daqueles que clamam por salvação, ela se tornou muito distante para nós. Os nossos ouvidos estão fechados, estão agravados, e parece que é uma realidade tão distante da nossa, porque estamos por demasia envolvidos em nossas próprias ocupações, em nossos próprios interesses. Mas o apóstolo Paulo nos chama a atenção: considero a vida preciosa, não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Aleluia. Aleluia. O chamado de Deus é algo muito sério. Envolve uma responsabilidade individual, irmãos. Nós somos cooperadores de Deus nesta obra. Essa edificação envolve uma responsabilidade, envolve uma fidelidade ao Senhor. Aleluia. Essa edificação, essa obra, também envolve, irmãos, uma motivação correta. Na Epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, nos versículos de número 4 ao 14. Paulo nos diz algo, ensinando a igreja em Corinto, que devemos atentar sobre as nossas motivações ao estarmos envolvidos nesta obra. Diz assim o apóstolo Paulo, ensinando a igreja em Corinto. Na verdade, é 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 10 ao 14, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Isso diz respeito à ortodoxia das Escrituras. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo. Paulo está ensinando aqui sobre as motivações na obra de Deus, sobre a qualidade e sobre aquilo que é realizado para o Senhor. Certamente nós não iremos ser salvos por nossas obras, nós somos salvos pela fé, mas quando diz respeito à obra de Deus, as nossas obras serão aferidas, aquilatadas diante do Senhor, e o Senhor tem em conta as nossas motivações. Infelizmente, há motivações erradas. Infelizmente, há propósitos errados. E só Deus, que sonda os corações, conhece o propósito do nosso coração, o propósito de cada um.
Certamente naquele dia, e alguns se referem ao tribunal de Cristo, diante do tribunal de Cristo, quando estaremos já salvos, as nossas obras, as nossas ações na obra de Deus serão aferidas, passarão pelo juízo de critério, e aí as nossas motivações serão expostas. E muita gente terá sua obra reprovada, porque as motivações foram erradas e equivocadas. Isso mostra a responsabilidade que nós temos na obra de Deus. Muitas vezes fazemos, às vezes até só cumprindo o encargo, porque o pastor cobra de nós. Muitas vezes estamos ali até enfadados com a obra, achando que estamos carregando algo muito pesado. Muitas vezes fazemos apenas para dar satisfação, ou às vezes até para aparecer. Mas, irmãos, o justo juiz, ele é maravilhoso. Aleluia. Ele sonda, ele prescruta os corações, ele conhece. É por isso que nós temos uma grande responsabilidade. Não podemos ser desidiosos nessa obra. Não podemos agora fazermos de qualquer jeito. Há uma responsabilidade. O mundo urge a necessidade daqueles que estão caminhando longe de Deus. Urge para que nós estejamos mais envolvidos nessa obra. Igrejas precisam ser implementadas na família. Igrejas precisam ser implementadas no trabalho. Aleluia. Igrejas precisam ser implementadas na escola. Há pessoas cativas que precisam ser levadas à submissão de Cristo. Há pessoas cativas e no exílio precisamos ser libertas da mão de Satanás e virem até Jesus. E isso envolve a você e a mim. É uma responsabilidade que está sobre nossos ombros e uma responsabilidade gloriosa. Uma responsabilidade que envolve também um galardão que transcende essa vida. Muitas vezes nós não somos reconhecidos, podemos não ser reconhecidos, não somos premiados, mas pouco importa. O que importa é que nós estamos desempenhando aquilo que o Senhor nos deu em nossa mão para fazer. Aleluia. Deus exige compromisso, comprometimento da sua igreja. Não podemos fazer a obra de Deus desleixadamente. Há um compromisso com o Senhor. E esse compromisso também envolve as motivações do nosso coração. Para finalizar, eu quero trazer um trecho que me chamou a atenção de um livro, uma história que eu achei maravilhosa e se aplica a todos nós. Como nós devemos fazer a obra de Deus. O pastor Lawrence Olson é um assembleano, ele escreve em seu livro Plano Divino através dos séculos, ele escreve uma história, nos conta uma história de um obreiro que teve um sonho. Esse tal obreiro do Senhor, certa noite sentou-se no sofá, extremamente cansado dos seus muitos trabalhos. Muita gente havia se convertido, o obreiro se sentia realmente alegre em trabalhar para Jesus. O trabalho ia bem e estava coeso debaixo da sua orientação. Seus sermões estavam fazendo grande efeito entre os ouvintes. Cansado assim, o obreiro passou a dormir e sonhou que uma pessoa estranha entrou na sala sem se anunciar ou pedir licença. Ele trazia consigo vários instrumentos para medir as coisas, como certos químicos e aparelhos diversos que lhe davam um aspecto deveras estranho. O estranho aproximou-se do obreiro a dormir e, estendendo a mão, lhe disse: "E como vai o teu zelo?" O obreiro, no momento, pensou que o estranho estivesse falando de sua saúde. Mas não, a interrogação tinha a ver com zelo, a qualidade chamada zelo com a qual qualquer obreiro trabalha. Assim meteu a mão contra o peito e retirou de si esse objeto, o zelo, primeiramente na balança, dizendo: "O zelo do Senhor pesa 100 quilos." O obreiro logo sentiu uma certa satisfação ao saber que pesava tanto. Mas então notou que o estranho mantinha um aspecto de pessoa um pouco atribulada. Ele não se definiu e se notava que logo em seguida faria outros testes e pesquisas. Foi então que ele dividiu o montante do zelo em átomos e pôs tudo isso num cadinho, o qual foi posto no fogo. Quando a massa toda se fundiu, então o retirou do fogo e o deixou esfriar. Quando estava frio, notou que havia separado em camadas ou estratos. Quando o homem da ciência bateu de leve com um martelinho, tudo se separou.
Então, cada camada foi novamente analisada e postas na balança para verificar o seu peso. O estranho fazia muitas anotações enquanto se processava a pesquisa. Quando terminada a pesquisa, o estranho entregou ao obreiro todas as anotações, estando seu semblante marcado por certa tristeza e apreensão, e compaixão ao mesmo tempo. Contudo, não lhe disse nenhuma palavra a não ser: que Deus tenha misericórdia de você. As anotações diziam o seguinte: análise do zelo do Senhor. Peso bruto, 100 quilos. Intolerância religiosa, 11 quilos. Ambição pessoal, 22 quilos. Amor aos elogios, 19 quilos. Orgulho denominacional, 15 quilos. Orgulho dos talentos, 14 quilos. Espírito autoritário, 12 quilos. Amor a Deus, 4 quilos. Amor ao próximo, 3 quilos. Total, 100 quilos. Naturalmente, o obreiro levou um susto muito grande, tentou encontrar um erro nas anotações, mas convenceu-se de que estava tudo certo. Serviu para provocar nele uma atitude realmente positiva, pois o estranho havia demorado um pouco no corredor. O obreiro soltou um grito dizendo: Senhor, salva-me! E na mesma hora ajoelhou-se ao lado do sofá com o papel na mão, os olhos contemplando demoradamente. De repente o papel transformou-se em espelho e o obreiro viu no mesmo o seu próprio coração refletido. Estava tudo certo, ele o reconheceu e sentiu de perto. Confessou que foi verdade mesmo, deplorou esse estado de coisas e buscou a graça e virtude de Deus até as lágrimas, que Deus o ajudasse, livrasse do seu egoísmo. No meio daquela angústia profunda, o obreiro acordou. E pela primeira vez o obreiro pediu ajuda a Deus para se libertar de si mesmo, até que ele continuou em meditação, até que sentiu aquele fogo refinador ter feito sua obra, queimando tudo que não é de Deus. Que Deus tenha misericórdia.